Olá pessoal, esse é mais um vídeo de criação de recursos digitais para ensino de física com software Maxima. E hoje a gente, dando continuidade aos vídeos anteriores, a gente vai falar de gráficos tridimensionais criados com o Draw. Existem basicamente duas formas, assim como os gráficos em duas dimensões, de a gente gerar o gráfico, tá? A primeira versão é a gente colocar o Draw e dentro dele colocar essa palavra aqui, né, esse comando gr3d, e aí dizer o tipo de gráfico que a gente quer criar. No caso do gráfico tridimensional, a gente tem várias formas de criar gráfico: forma explícita, implícita, paramétrica, superfície paramétrica, coordenadas esféricas, dentre outras formas. A gente vai tentar mostrar algumas, até porque o tempo é reduzido. E a gente vai começar mostrando a forma explícita, tá? Então aqui eu vou colocar explicit. Aí a gente coloca a função da qual a gente quer gerar o gráfico. Nesse caso eu vou colocar aqui a função x ao quadrado menos y ao quadrado e coloco os intervalos de x e y. Nesse caso eu vou colocar x de menos 5 a 5 e o y vai de menos 5 a 5. Pronto. E o gráfico ele é criado dessa forma. O grau por padrão ele cria essa figura com essa grade, né, como se fosse uma tela. Mas depois a gente vai ver que a gente pode alterar. Uma forma alternativa é fazer o Draw 3D. E aí basta colocar, não precisa nesse caso colocar o GR3D, tá? Dizer o tipo de gráfico que a gente quer criar. Nesse caso o Explicit. E aí eu vou colocar a mesma função, x ao quadrado menos y ao quadrado, e o intervalo do x, o intervalo do y, né? E aí o gráfico é o mesmo, tá? Se a gente quiser modificar essa superfície, tá? A forma com que a gente coloca a superfície tem uma forma interessante, deixa eu copiar e colocar aqui, que é esse comando aqui, Enhanced 3D, e aí basta colocar True. E aí a gente vê que a figura ela fica, a superfície ela fica colorida, e ele cria aqui essa barra de valores, né? Que mostra que os valores mais escuros aqui, nesse caso, tem os valores menores, tá? E o valor aqui, o amarelo tem um valor mais claro, tá? Um maior valor. E aí a gente, dessa forma, nesse gráfico aqui do Gnumplot, a gente pode girar o gráfico, tá? E depois, se quiser salvar a figura a partir daqui, ou a gente pode salvar a partir do próprio código, tá? Além da forma explícita, eu falei que tem também gráficos da forma implícita, né? Então, um exemplo da forma implícita é o gráfico é, a esfera, tá? Então, eu vou colocar aqui a equação que gera a casca esférica, tá? Então, nesse caso seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, faltando explícito, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né, igual a 1, nesse caso o tamanho do raio, né? E aí eu tenho que colocar o intervalo do x, o intervalo para y e o intervalo para z. Tá? Desculpa, implicit. E aí a gente vê que tem essa figura, aparece um elipsoide, mas aí tem aquele problema de a gente não ter colocado os eixos com unidades iguais, tá? Vou fazer isso aqui, vou colocar o Enhanced 3D, tá? E vou colocar aqui Proportional Axis, igual a XYZ. Agora, como é o gráfico tridimensional, a gente coloca XYZ.
E aí a gente percebe que o gráfico, que agora sim, né, está aparecendo uma esfera, tá? Apesar de não estar muito suave, está aparecendo uma esfera, tá? Existem formas de suavizar os gráficos no 3D, só que ele não funciona para todos os comandos, tá? Então eu vou mostrar aqui que funciona no modo Explicit, por exemplo. Então eu vou colocar aqui Draw 3D e existe esse comando aqui, essa opção XUGrid e YVGrid, que melhora a qualidade dos gráficos, tá? De forma explícita e, se eu não me engano, de forma em superfícies paramétricas. Então, vamos só mostrar aqui. Tá? Se a gente aumentar, a gente nota, né, que as gradezinhas aqui dessas redes elas são pequenas, mas se a gente aumentar aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 100 e no Y100 também, né, aí as grades se tornam bem melhores e a rede se torna bem mais suave, tá? Então seria a forma de suavizar os gráficos. Essa suavização ela fica melhor ainda quando a gente coloca o Enhanced 3D, tá? E aí a superfície parece bem mais suave. Uma outra forma de gerar gráficos que pode ser muito interessante para a gente são gráficos em coordenadas esféricas, tá? Então, se a gente colocar aqui, né, Draw 3D, e a opção para isso é o comando Spherical, tá? Nesse caso, se eu colocar 1, tá? Eu vou ter uma esfera de raio 1, tá? E aí coloca as variações dos ângulos φ e θ, tá? Então tá aqui. Se eu colocar Proportional Axis True, aliás, Proportional Axis XYZ, aí eu vou ter, né, uma esferinha bonitinha, tá? Uma coisa importante é o seguinte, tá? Que aqui no Spherical não importa o nome que a gente coloca para as variáveis. Eu coloquei φ e θ porque são em geral as variáveis que a gente coloca em coordenadas esféricas. Mas o que importa para ele é colocar a ordem, tá, dessas variáveis. A primeira se refere a φ, a segunda se refere a θ. Como é que eu sei disso, né? Por exemplo, se eu fizer o φ de 0 a π, e aí eu percebo que eu vou ter metade, né, a metade vertical, digamos assim, né, da esfera, né? Agora, se eu coloco o θ de 0 a π sobre 2, aí eu vou ter uma metade horizontal. Nesse caso, seria a metade de cima, né, da esfera. Então isso mostra pra gente, né, que o primeiro ângulo a primeira variável se refere ao ângulo φ, a segunda ao ângulo θ, tá? Claro, também depende de como você vai ter essa função aqui, qual vai ser os nomes que você vai dar das variáveis para ela, tá? A esfera é simples de gerar o gráfico, né? Mas o que é interessante desse Spherical 3D é que ele também serve para gerar figuras mais complexas, tá? Então essa função aqui tem um gráfico bem interessante, por exemplo. Então, e aí dá pra gente colocar, né, ver essa figura aqui de ângulos diferentes, né, e depois a gente pode inclusive exportar, né, caso a gente queira salvar essa figura, tá? A gente pode gerar também gráficos de forma paramétrica, tá? Então, existe uma diferença aqui se a gente quer gerar uma curva paramétrica ou uma superfície paramétrica, tá? No caso de uma curva paramétrica, a gente põe parametric, tá? E coloca o valor do que seria a função no eixo x, tá? A função
no eixo Y e a função no eixo Z, tá? Nesse caso aqui, eu vou gerar simplesmente um solenoide, tá? E aí a gente percebe o seguinte, que não está muito suave, tá? E aí a gente pode suavizar, nesse caso com NTix. Como se trata de uma curva e não de uma superfície, a suavização é diferente dessa que a gente viu aqui em cima, tá? Então, NTix, por exemplo, igual a 100, aí a NTix tem um K aqui antes do S, e aí a curva se torna bem mais suave, tá? Então, essa é a forma de suavizar essas curvas, tá? A gente pode também gerar superfícies paramétricas, de forma paramétrica, tá? Nesse caso aqui, o exemplo que eu vou gerar aqui é o exemplo da toro, que é aquela figura geométrica que parece uma rosquinha, tá? E aí as funções paramétricas são essas aqui, tá? Cada função dessa aí equivalente a XYZ, tá? Pronto. Uma vez que eu tenha gerado as funções, aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Tem que colocar agora parametric surface, tá? A primeira entrada se refere a x, a segunda a y, a terceira a z, e aí depois a variação dos parâmetros. Nesse caso os parâmetros são u e v, tá? E aí eu tenho de 0 a 2π, o intervalo nos dois casos. Acho que faltou um e bem aqui antes do t, pronto, né? E tá aqui, né, a toro. Ela não parece redondinha, né? Parece meio ovalada, mas porque a gente está novamente colocando as unidades dos eixos de forma diferente. Como é que eu posso resolver isso? Novamente com proportional axis. Proportional axis. Pronto, né? E aí sim, né? Agora sim ela fica redondinha, tá? Uma das coisas que é interessante no Draw é que a gente pode exportar as figuras diretamente por meio de comando. E isso vai ser muito interessante quando a gente for gerar as figuras no formato de GIF. Então, nesse caso, como é que a gente faz, né? Então, eu quero exportar a figura da Toro, né? Para um arquivo do computador, tá? Então, eu vou colocar aqui file name, tá? Vou colocar o nome aqui, vou colocar Toro. E o formato, nesse caso, a gente coloca com terminal, tá? Se eu quero, por exemplo, salvar em JPG, né? Então eu coloco aqui o terminal JPG, tá? Apóstrofo JPG. E aí, em vez de gerar a janela aqui, por exemplo, se eu executar de novo, não abre a janela, né? Significa que esse gráfico ele foi para o arquivo, tá? Os arquivos que eu trabalho aqui, ó, e tá aqui Toro, então tá justamente a figura que eu acabei de gerar. Eu posso colocar em outros formatos também, tá? Por exemplo, um dos formatos mais interessantes para quem trabalha com o LaTeX, o editor de texto LaTeX, né, de texto científico, é o formato PNG Cairo. E aí a figura é salva com extensão PNG, tá? E aí a gente tem também PDF, né? Por exemplo, posso colocar aqui PDF, EPS, tá? Então, tem vários formatos aí pra gente salvar a nossa figura. Tá aqui o PDF, tá? O PDF ele fica com as letras um pouquinho maior, tá? Mas aí a gente pode depois, com os próprios comandos que a gente aprendeu anteriormente, de modificar o tamanho da letra, a gente pode resolver isso aí, tá? Então isso era o que eu queria ver hoje,
com vocês. No próximo vídeo a gente vai começar a falar um pouquinho dos comandos lógicos no Maxima, tá? Até lá!